pra gente, entendeu? Pra gente poderosa. Eu estou falando aqui pra vocês em primeira mão. Como é que eu iria imaginar um dono de emissora de televisão ligar pra mim, meu Deus do céu? Que relação que o Gilmar Mendes pode ter com um dono de televisão? O senhor poderia revelar o nome? Eu digo emissora, eu não vou dizer o nome da pessoa. Pode falar emissora, então. Você já sabe qual é que é, ué? Eu não, sinceramente, senador, eu não sei não, sinceramente. Senador, Não, por que, não que tá, esses Plim Plim, né? Ah, Plim Plim. Ah, se a juventude pudesse saber, reler sobre o escândalo Time Life nos anos 60, né? Como a Rede Globo virou esse império. A diferença, Globo e Record? Como cada uma virou um império? A forma não é a mesma? Dona Rede Globo, o que vocês já fizeram com o jogador Richarlison do São Paulo já foi uma sacanagem, já foi uma sujeira. O Fantástico ofereceu dinheiro pro menino assumir a homossexualidade dele no programa. Porque o país não é isso. E principalmente a família brasileira não é este o retrato. O problema é que tem um monte de pederasta que dirige novela na Globo e eles acham que o mundo é o mundo deles, o mundo da sacanagem. Né? Porque eles só devem fazer sacanagem 24 horas por dia. Né? Aí acha que a família brasileira é isso. Pô, peraí. Interior de São Paulo, interior do Brasil. É tudo sacanagem? Família é tudo sacanagem? Aí tem que mostrar reality show, tudo sacanagem? O presidente Davi esqueceu do poeta hoje. Poeta Jorge, me esqueci. É porque não estávamos em sessão plenária, estamos numa sessão solene. Me perdoe. Bem, jornalista, 40 anos de carreira e talvez o único senador aqui com conhecimento próprio para falar o que poucos neste país falam, o que poucos reconhecem e o que muitos cometem injustiça com a história das organizações Globo. Não quero aqui falar apenas da TV Globo. Até porque, senhor José Roberto Marinho, o senhor não precisa fazer mais nada na comunicação. Depois de ter criado a Rádio CBN, uma referência para o país, não precisa fazer mais nada. Evidente que o seu pai foi muito mais brilhante do que o senhor. Não tem nem comparação. Como diz o meu amigo, e eu tenho várias gratidões para com a Globo, uma delas, quando a Globo liberou um dos maiores narradores do mundo, Galvão Bueno, para trabalhar em Goiânia na minha Rádio K do Brasil, e lá foi meu sócio, e eu achava que a Globo não iria liberá-lo, e ela liberou, e o Galvão criou um slogan para mim, Jorge Cajuru, super sincero. Então, como eu sou super sincero, que eu tenho que começar me dirigindo aqui a alguém que eu gosto de graça, hein? Que eu sou assim mesmo. Lá da Suprema Corte, eu gosto de 7 só. E um dos 7 está aqui. Ministro Dias Toffoli. Que, aliás, o dia que me conheceu, falou que adora o meu óculos. Quadrado e redondo. Falou que ganhou do Jô Soares né? Parecido, não foi? Aí eu ofereci para ele, mas ele não quis, não. Graças a Deus que o senhor não quis, que eu também não ia dar para o senhor. Porque eu só tenho esse, é por isso no Brasil não tem. Vamos combinar. Mas, ministro Toné, Randolph, amigo, querido, quando o Randolph trouxe o requerimento para mim, eu fui o primeiro senador a assinar o requerimento. Aí tinha um senador do lado. Lucas, eu falo o nome dele não, Barreto. Aí o senador falou, Cajuru, você vai aceitar a homenagem da Globo? Eu falei, por que não? Eu tenho história com essa emissora, com esse grupo. Ele falou, não, Cajuru, eles não gostam de você não. Se você morrer, nem a tua morte será anunciada no Jornal Nacional. Eu já brinquei com o Dr. José Roberto Marinho, não falei? Ele falou assim, não, Cajuru, se você morrer, a morte vai ser anunciada. Espero que não seja tão cedo. Ai. Mas,
A homenagem às organizações Globo, para ser completa, ela tem de vir associada à figura de seu fundador, Roberto Pisani Marinho, primeiro dos 5 filhos de Irineu Marinho Coelho de Barros e Francisca Pisani Barros Marinho. Quando surgiu o jornal O Globo, em 1925, já deixava claro que o sábio Dr. Roberto herdara do pai o talento para a escrita. Meses depois, com a morte de Irineu Marinho, teve de se preparar para dirigir o jornal. Era o primeiro a chegar. Primeiro funcionário a chegar no jornal. E era o último a sair. E gostava mais do jornal do que da TV. Concorda comigo ou não? Gostava mais do jornal do que da TV. Era apaixonado por jornal. Dali partiu para o erguimento de um império que o tornaria um dos homens mais poderosos e influentes do país no século XX. Em 1944, inaugurou a Rádio Globo, onde em 82, menino, eu conheci José Roberto Marinho, lá na Rua do Russell, com Jorge Cury e Valdir Amaral. A Rádio Globo era o canhão do Maracanã. Anos depois, sempre atento às novidades, vislumbrou a comunicação social por um meio mais dinâmico do que a transmissão radiofônica, predominante até então. Percebeu na emissão de sons e imagens uma oportunidade de desenvolver a comunicação social no país. Em 26 de abril de 1965, aos 60 anos de idade, em que muitos procuravam uma cadeira de balanço, Dr. Roberto fundou a TV Globo no Rio de Janeiro. No ano seguinte, a Globo São Paulo. Seguiu-se o processo de expansão para 54 anos depois alcançar 100% dos lares do país. Cabe aqui agora, senhoras e senhores, funcionários da Rede Globo, e em nome deles eu cumprimento aqui, por questão de visão, não enxergo, pelo diabetes, a repórter Zileide Silva, para mim disparada a melhor da televisão brasileira, e entre os outros funcionários, um amigo especial, que foi meu diretor na Band, e meu parceiro na Rádio Trianon, Fernando Vieira de Mello. O parênteses que cabe, senador Randolph, restabelecer aqui uma verdade, uma justiça, por ser Roberto Marinho, o fundador, apoiador do regime militar que se instaurou no país em 1964, muitos, injustamente e covardemente, acreditam a esse apoio a expansão e o sucesso da TV Globo. Que mentira, que tolice, que falta de informação, que falta de sabedoria, que é o que mais tem nesse país, até porque a ignorância é a maior multinacional do mundo. O fato é que as duas únicas concessões obtidas pela Globo foram outorgadas antes do período militar. A primeira foi em 1957 pelo presidente Juscelino Kubitschek para a Globo Rio. E a segunda em 1962 por João Goulart para o canal da emissora aqui em Brasília. A transformação em rede se deu com a aquisição de outros canais próprios junto a particulares comprados em São Paulo, Recife e Belo Horizonte. E as mais de 100 emissoras que hoje fazem parte da rede. São elas afiliadas, empresas associadas, mas não de propriedade do Grupo Globo. Sem ignorar eventuais benesses decorrentes da proximidade com o poder,
Creio que a razão essencial para seu rápido crescimento está no DNA da Rede Globo, o pioneirismo. Foi a primeira emissora a realizar transmissão em cadeia nacional no ano de 1969, ao estrear um jornal nacional na sua grade de programação e parar o Brasil. No ano seguinte, transmitiu ao vivo o tricampeonato da seleção de futebol no México. E 2 anos mais tarde, começou a transmissão de TV em cores. São 54 anos de TV Globo, em que a emissora soube se reinventar a cada década, evoluindo de uma transmissão em preto e branco para o sinal digital. Expandiu sua atuação para a TV fechada, em 1991 com a criação da Globosat. Depois, para as indústrias fonográfica e cinematográfica, chegando nos tempos recentes ao streaming. E aproveito para fazer outra referência ao jornalismo da Globo, a minha área de atuação por 4 décadas. Dr. Roberto Marinho, como era carinhosamente chamado pelos colegas, o líder do grupo, embora muitos esqueçam, filho José Roberto, muitos esqueçam, o jornalismo da Globo não teve tratamento diferenciado durante o regime militar, não. Como os demais veículos de comunicação, o seu noticiário, o presidente Davi, que nem vivo era, sofreu com a censura, que atuava diretamente na emissora e na forma de telefonemas, memorandos, comunicações oficiais. Eu lembro de tudo. Notícias, por exemplo, como a morte de Carlos Lamarca, provocaram, por exemplo, a presença na emissora de oficiais do SNI, o Serviço Nacional de Informação, e do chefe da polícia. Em agosto de 69, a Globo chegou a ser retirada do ar durante algumas horas, como punição pela leitura no programa de Ibrahim Suede de uma nota sobre a doença do presidente Costa e Silva. Aqui poucos se lembram disso. A censura não se restringia às notícias, também intrometia no entretenimento. Dos números e inúmeros casos de censura, a dramaturgia da Globo, o mais sério, ministro, foi o da proibição há 2 dias da estreia da novela Roque Santeiro. Como não lembrar dessa novela? E em nome dos atores, eu homenageio o meu amigo pessoal tricolor, Lima Duarte. Lembram? Ele assim com a mão? E Regina Duarte. Então ali, em 77, um ano antes, a novela Despedida de Casado havia também sido censurada na véspera da estreia, já com 30 capítulos gravados. Cabe de novo menção ao homem Roberto Marinho, ao ser humano, porque durante o tempo em que esteve à frente da empresa, e lá se vão 16 anos desde sua morte, a Globo jamais demitiu um profissional sequer, em consequência de suas ideias ou posições políticas. Mesmo no período mais duro da repressão, a Globo foi a única emissora, e aqui fala um jornalista que já a criticou várias vezes. Ela foi a única, na repressão, que contratou vários artistas, intelectuais, jornalistas de esquerda que não tinham emprego em lugar nenhum. Só a Globo contratava, por causa do velho Dr. Roberto Marinho. Alguns deles, eu cito, faço questão, notadamente, ao Partido Comunista, trabalhavam na Globo. Gente como Mário Lago, Gianfrancesco Guarnieri,
meu amigo também, desde a TV Tupi, onde eu trabalhei. Veja como sou velho, presidente. Mas não sou gato como o senhor, que mente a idade. Brincadeira à parte. Como não lembrar de o Duvaldo Viana Filho? E quando profissionais eram convocados a depor na delegacia, essa o filho também não sabe. Quando profissionais da Globo eram convocados a depor na delegacia de ordem política e social, o doutor Roberto Marinho fazia questão de acompanhar o funcionário. O senhor sabia disso? Sabia? Parabéns. Um filho que tem gratidão, então. Ou então ele mandava alguém da família representá-lo. Quem faz isso? Qual patrão faz isso? Eu sei, porque eu trabalhei em todas as emissoras. E daqui a pouco falo para encerrar. Menos na Globo, embora ela tenha me convidado. Como escreve o Galvão Bueno em seu livro e conta os episódios. No dia a dia do relacionamento com os subordinados, Roberto Marinho procurava saber das necessidades de cada um. E não se furtava a ajudar quem precisasse, ser humano. Desde autorizar, gente, o pagamento de despesas de saúde para funcionário demitido, até custear, porque um deles eu conheço, ele fala isso para mim até hoje, que é o Julinho, custear bolsa de estudos para ex-funcionários que se notabilizaram pela dedicação ao Grupo Globo. Para encerrar, eu não vou discorrer aqui sobre os números da grandeza da Globo. Eu prefiro destacar, com toda a sua expansão, a família Marinho, que nunca deixou de retribuir a hospitalidade recebida nos lares brasileiros, incentivando, criando inúmeros programas sociais, em ações de responsabilidade social. Da mesma forma, a Fundação Roberto Marinho, criada em 77, realizou vários outros projetos de educação, preservação do patrimônio cultural e ambiental, além da produção de programas educativos. Fechando, presidente, entendo que a justa homenagem que prestamos a esse instrumento de informação é meramente representativa. Não haveria tempo suficiente para expressar as virtudes envolvidas na livre circulação da informação por esse canal de alcance irrestrito, dentro das fronteiras nacionais e também internacionais. No mais, fica aqui a minha saudação a esse importante veículo de comunicação social do Brasil. E aqui agora de coração. A minha maior gratidão. Em 1978, na Rua das Palmeiras, 315, o senhor deve se lembrar desse endereço, ali no Largo do Arouche, em São Paulo, até hoje, a Rádio Globo. Eu fui trabalhar na equipe do histórico Osmar Santos. Osmar Santos, vem aí. Lembra? É, de Marília, da sua terra, ministro Toffoli. Nascido em Oswaldo Cruz. E acabou sofrendo um acidente ali, infelizmente. Osmar Santos, o maior de todos na Globo. E eu ali cheguei. E eu não tinha lugar para comer, não. Filho de merendeira de grupo escolar. Minha mãe me criou com um salário mínimo e com dignidade, não faltava nada para mim. Tudo que um filho rico tinha na lancheira, eu também tinha. Não sou daqueles, não, que trabalham em televisão e vão lá no arquivo confidencial do Faustão. Oh, eu passei fome quando era criança. Passei fome, coisa nenhuma, não. Minha mãe me criou com dignidade. E a única herança que ela me deixou, sabe qual foi? A palavra. A única herança que ela me deixou. E o meu pai, padeiro. A única herança que ele me deixou, a vergonha. Mais nada. Eu cheguei na Rádio Globo e falei, gente, eu não tenho onde dormir. O diretor, que o seu pai tinha escolhido na época, o seu Francisco, virou e falou assim, ô Cajuru, pode dormir ali na discoteca. Eu dormia na discoteca da Rádio Globo. E era plantão esportivo junto com o Silvio Luiz e com o Ovídio Nascimento. Na equipe que tinha Faustão como repórter de campo, Juarez Soares, uma equipe fantástica, a maior equipe de todos os tempos. E ali dormia,
ganhava um salário razoável, mas não dava para pagar moradia. E só para terminar, um dia, que emoção, eu dormia até mais tarde, porque eu ficava até as 2 da manhã acordado na Rádio Globo, ouvindo outras rádios, para passar informações para o departamento de esportes. Aí eu estava chegando a hora do programa do Marcos Baby Durães, que o Fernando Vieira de Mello se lembra. Marcos Baby, lembra? Comunicador da Rádio Globo. Aí, quem chega e me vê dormindo na discoteca da Globo? Tarcísio Meira, aquele homão. Eu morri de vergonha, acordei. Desculpa, seu Tarcísio e tal. E assim eu encerro, mostrando a minha gratidão, porque eu morei ali. E tenho espaço no Jornal o Globo sempre, tenho espaço sempre na revista Época. A TV não, a TV realmente nem fala meu nome, nem fala que eu existo. Mas Foi tudo feito bem. um compromisso hoje pelo Dr. José Roberto. Mas tudo bem, eu não tenho, juro pela minha mãe, eu não tenho sentimento de rancor. Eu tenho sentimento de solidariedade e de honestidade. E quando, muito bem disse sobre liberdade de imprensa, o meu amigo, meu ídolo, meu futuro presidente do Brasil, Randolph, se quiser eu serei seu vice. Aliás, é a única chance de você ganhar. Modesto, hein? Aí, para terminar, presidente, desculpa, eu não tenho como deixar de falar. Um editorial no Jornal o Globo, que eu lia toda hora, todo dia, do Dr. Roberto Marinho, a frase linda dele. A liberdade de imprensa é o pilar da democracia. Frase do seu pai. Então, vou dar uma sugestão ao senhor, José Roberto Marinho. Faça como eu. Se quiser, depois passa lá para ver. Gabinete 16 aqui do Senado. Sabe o que eu faço? Dependendo de quem me ataca, como a Rede Globo tem sido muito atacada, dependendo de quem é, sabe o que eu faço? Eu ponho lá um atestado de idoneidade. Vou ficar assim, né? Porque tá lá junto com o ministro. Esse aqui eu gosto de graça. Aquele tal de Gilmar Mendes me processou. Eu botei lá, atestado de idoneidade. Jorge Cajuru processado por Gilmar Mendes. Então a Rede Globo deveria lá no antigo Projac, aceita a sugestão minha, cria uma galeria lá, dependendo de quem atacar a Globo, vai lá e coloca atestado de idoneidade para o grupo, para as organizações Globo. Muito obrigado por tudo que fez, por tudo que representou Rede Globo, pelas 2 entrevistas que dei no programa Jô Soares, com Liberdade Total Sem Censura, no Esporte Espetacular na Copa de 98, fui entrevistado por quase meia hora pela Globo. Muito obrigado a todos os funcionários da Globo, muitos deles amigos pessoais que eu tenho. E só para dizer que só trabalhei em todas as emissoras, sou o único jornalista que poderia ter trabalhado em todas. E sabe por que eu não trabalhei na Globo? Luiz Fernando Lima, autorizado pelo Carlos Schroeder, o alemão, fantástico Schroeder, Luiz Fernando Lima com o Marco Mora e com o Galvão Bueno. Os 3 pagaram 5 jantares para mim em São Paulo, em fevereiro de 2003. E a Globo tentando me contratar. E a Band também, disputando. Não deu certo, porque a Globo foi honesta comigo. Porque antes de me contratar, ela mostrou para mim o manual dela. É assim, Cajuru. Porque as outras emissoras me contratavam e falavam, você tem total liberdade, fala o que você quiser, Cajuru. E eu era demitido ao vivo. 1 ano e meio depois, como fui. Fernando lembra. Então, ela foi honesta. Se quiser trabalhar assim, aqui, Cajuru, é assim. Eu preferi a Band na época. E a Band me demitiu ao vivo, a pedido do Aécio Neves. Agradecidíssimo.